nós vamos usar o nosso estudo da célula pela célula animal. Um tipo de célula, uma célula que constitui o nosso organismo. E a parte que nós vamos iniciar é a parte mais externa de uma célula. A parte mais externa de uma célula é o sistema celular. Tá? Envolve todo o conteúdo que existe dentro de uma. No nosso caso, o envoltório celular é plasmática. Então, a membrana plasmática está presente em todas as células, tanto eucariontes quanto procariontes. É um envoltório mais externo. E essa membrana plasmática é uma característica da célula animal bem simples. Aqui, ó, nós temos aqui o corte de uma célula mostrando justamente a composição de uma membrana plasmática. Então, vocês imaginem que aqui é a parte externa da célula e aqui é a parte interna da célula. Então, notem que é feita de diferentes estruturas, só que basicamente ela é feita de proteínas. Essas são proteínas. Aqui nós temos proteínas globulares. Tá? E essa camada, ela reveste tanto a parte mais externa da membrana, como a parte interna da membrana. Então, eu tenho proteína dos dois lados. Tá? A parte de fora aqui, esses Yzinhos, são carboidratos, tá? De glicose, que unem algumas proteínas aqui da casquinha externa da nossa célula, formando glicoproteínas. Mas, basicamente, ela tem camada. Na parte interna, aqui como se fosse o meio do lipídio. E esse lipídio que forma a camada interna é o colesterol, que vocês conhecem muito bem. Tá? Então, nós temos aqui a constituição da nossa membrana plasmática de proteínas e por isso que a membrana plasmática é chamada de membrana hipoproteica, lipídios, proteica de proteínas. Tá? Essas outras estruturas a gente vai conversar daqui a pouco sobre trabalhá-las. Tudo bem, gente? Mas a membrana plasmática é o envoltório celular, tá? No nosso caso, está presente também em todas as células, procariontes, como é o nosso caso, e é feita basicamente de lipídios e proteínas. Daí o nome membrana lipoproteína. Bom, quais são as funções que a membrana plasmática executa, né? Desempenha, na verdade? Então, a membrana plasmática, ela separa o conteúdo intracelular do extracelular. Então, separa tudo que está dentro de tudo que está fora. O meio intracelular é dentro da célula. Extracelular é fora da célula. É como se fosse a casquinha do. A outra função protege. Confere proteção às nossas células. Tá? E uma das mais importantes, que é o controle de entrada e saída de distâncias dentro da célula, que é a função de transporte. Então, a membrana plasmática ela auxilia na entrada e saída de substâncias, ou seja, no transporte de substâncias tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Tá? Então, ela desempenha essa função super importante aí. E nesse transporte de substâncias, né, isso é importante para a célula receber, nós mandamos através da digestão, da circulação, da respiração, mas ela também precisa jogar para fora as toxinas que nós produzimos, as coisas ruins devem ser eliminadas do interior dela. Tá? Mas toda a célula tem como objetivo de transporte fazer o quê? Garantir o equilíbrio entre os meios intracelular e extracelular. Então, toda vez que a célula está realizando um tipo de transporte, seja ele qual for, e nós vamos conhecer algum aqui, a célula tem como objetivo deixar o chamado gradiente de concentração dela em equilíbrio
intracelular e o conteúdo extracelular, tudo, tá? Dentro desses transportes, nós temos dois tipos. O transporte chamado passivo. Então, no transporte passivo, é com a célula não tem gasto de energia para fazer que essas substâncias saiam, né, do seu interior. Então, dentro dos três transporte passivo, os principais são a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Então, no transporte passivo, a célula ela pode fazer com que as substâncias entrem e saiam do exterior sem precisar ter gasto energético. Os três principais são a possibilidade da osmose. Funciona a gente sabia que se a membrana plasmática vai permitir que as substâncias passem por ela, ela tem que apresentar uma característica de permeabilidade, ou seja, ela tem que ser permeável para que a substância não saia sem transporte. Permeabilidade. No caso da difusão simples, o que é? Na difusão simples ocorre um processo onde as partículas mais concentradas vão se locomover para a região onde há menos concentração dessas partículas, ou seja, onde o centro de partículas é menor. Então, o ambiente fica com muito da célula. Como é animado que eu coloquei para vocês. Então, aqui nós temos, por exemplo, isso aqui é a membrana plasmática. Vamos supor que aqui é o meio intracelular, é dentro da célula. E aqui é o meio extracelular, é fora da célula. E aqui nós temos partículas de íons de substâncias qualquer. Tá? Então, o que nós estamos percebendo? Nós estamos percebendo que o extracelular está com uma maior de partículas do que o meio intracelular. Então, para equilibrar, o que a membrana plasmática ela se torna permeável a essa substância e automaticamente as substâncias penetram para o interior da célula, fazendo com que os dois lados, tanto extra como intracelular, fiquem em equilíbrio na quantidade de partículas. Essa é a fusão simples. Elas penetram por diversos orifícios ali, formados por proteínas, que formam um tipo de um tubinho. São proteínas, as substâncias entram sem dificuldade nenhuma. Tudo bem, gente? A outra é a difusão facilitada. Bom, o nome já diz, difusão facilitada, algo que é facilitado. Quando a difusão facilitada é utilizada? Bom, nós vimos ali que a camada da membrana plasmática possui lipídio. Algumas substâncias importantes para a produção de energia dentro da célula, ela não é lipossolúvel, ou seja, ela não se dilui com a camada de lipídio. Então, é um problema para ela conseguir adquirir simples, como a difusão simples dentro da célula. Ela não consegue. A camada de gordura impede com que ela se misture e penetre dentro da célula, porque ela não é lipossolúvel. Então, o que acontece? Na difusão facilitada, nós teremos ali proteínas que vão estar auxiliando algumas substâncias que não são lipossolúveis, como por exemplo a glicose, a penetrar dentro da célula. São chamadas proteínas carregadoras ou facilitadoras. E o nome dessa proteína é permease. Né? Ela torna a glicose permeável ao soluto, torna a glicose permeável ao lipídio, solúvel ao lipídio e garante que a glicose penetre ali e desenvolve. Olha, a gente encontra, por exemplo, de proteína interna e externa, a camada de lipídio que forma a gordura, a matriz lipídica, e aqui é localizada ali na membrana, que é a permease, que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar
a molécula de glicose, que não é lipossolúvel, meio externo, e o meio interno da célula. Então, ela estava fazendo o quê? Facilitando a entrada dessa substância, carregando ela de fora para dentro da célula. Tá? Então, essa é a difusão facilitada. E o próximo, transporte passivo, lembrando, gente, não há gasto energético para a célula. Tá? Bom, e o outro processo é a osmose. No caso da osmose, apenas a passagem de água, tá? Então, a osmose é um processo onde a membrana ela vai apresentar uma característica de ser semipermeável. Então, nesse caso, a semipermeabilidade da osmose está relacionada com o quê? Com ser permeável ao solvente, ou seja, o solvente universal é a água. Então, na osmose, somente a água passa, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. E essa membrana vai ser impermeável ao soluto, qualquer substância, exceto a água. Então, essa semipermeabilidade permite com que a água circule livremente de dentro para fora, não deixa passar o soluto, que é qualquer substância, exceto a água, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Então, é mais ou menos como um coador de café. No coador de café, ele permite passar a água, só que não deixa passar a borra do café. Então, o coador de café é permeável à água e impermeável à borra do café. Tudo bem, gente? Tá? Significa que a água que vai circular no processo vai depender do tipo de solução aonde ela se encontra, a célula. Tá? Então, dependendo do tipo de solução, a água pode entrar ou a água pode sair. Esse movimento da água sempre tem como objetivo equilibrar o meio intracelular com o meio extracelular. Então, olha um esqueminha aqui para vocês entenderem. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, tá. Vocês imaginem que essa aqui é a membrana plasmática e ela vai realizar osmose. Aqui é a água, o azulzinho, e o verdinho são íons ou substâncias quaisquer que formam o soluto. Então, eu tenho aqui soluto e solvente. Notem que do lado direito, a concentração de soluto é muito maior do que do lado esquerdo. Se fosse um processo de difusão, aqui eu poderia simplesmente passar soluto para cá e igualar a quantidade de verdinho dos dois lados. Só que não é, está fazendo osmose. Então, o que vai acontecer? Eu vou disponibilizar do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Então, a água passa do lado esquerdo para o lado direito, diluindo o excesso de soluto que está aqui até igualar os dois lados, tanto o meio extra como o intracelular. Então, é sempre o movimento da água do meio onde é a menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Tá? E quais são essas soluções onde a célula se encontra para fazer com que a água entre ou saia dela? Bom, tá aqui, ó. Solução hipertônica. Hiper quer dizer muito. Então, significa que a célula está localizada no meio onde há maior concentração de soluto, já extracelular, do que intracelular. Então, no caso de uma solução hipertônica, a célula está num ambiente onde ela tem que jogar água para fora para diluir a quantidade de soluto que está no meio externo. Então, se a célula perde água, ela vai murchar. Isso a gente vê acontecer com muita frequência quando a gente vai na praia. Você entra dentro do mar. O mar é uma solução hipertônica, então tem muita quantidade de sal. E o que acontece com as células da nossa pele? Elas começam a tentar equilibrar o gradiente de concentração que está no oceano. É lógico que não consegue, porque a quantidade de sal é enorme.
né? Só que a gente perde água. Então, quando a gente fica muito tempo dentro do mar, da água salgada ou de uma piscina, que também é uma solução hipertônica, a gente vê as rugas aparecerem ali nas mãos, né? A mão fica toda enrugada. Significa que você está perdendo água para equilibrar o gradiente de concentração da solução hipertônica onde você está inserido. Tá? A outra solução é o inverso, a solução hipotônica. Hipo quer dizer pouco. Então, significa que existe uma menor concentração de soluto no meio externo do que dentro da célula. Então, o que a célula vai fazer? Ao invés de jogar água para fora, ela vai puxar água para dentro dela, ela vai diluir o soluto que está no seu interior. Então, a célula vai encher de água, igual uma bexiga, e ela começa a inchar. Ela chega a inchar tanto que ela fica túrgida, quase transparente. E se ela se encher demais de água, ela pode sofrer a lise, que é a quebra da membrana, e morrer, né? Então, é quando a célula começa a puxar água para dentro para diluir o seu interior para tentar equilibrar. Tudo bem? E a última é a solução isotônica. Iso quer dizer o mesmo. Então, significa que a concentração de soluto e solvente é exatamente igual dentro e fora da célula. Bom, se a solução é igual dentro e fora da célula, não tenho por que fazer osmose. Então, a quantidade de água vai ficar exatamente igual tanto de um lado como do outro. Então, não há necessidade de fazer o processo de osmose. Tudo bem, gente? Para ilustrar isso, né, vamos ver uma animação aqui que pode facilitar o entendimento aí dessas soluções. Como se fosse uma célula do corpo. Então tem aqui, ó, né, célula do sangue, a solução hipertônica, então a concentração de soluto é maior fora do que dentro da célula. Tá? Então tem que, quando eu coloco uma célula no ambiente hipertônica, ela perde água e murcha. Então, perdeu água para o meio externo. Aqui é a solução hipotônica. Então, dentro da célula tem mais soluto do que fora. Então, ela puxa a água, incha e pode romper com a lise e a célula acaba morrendo. E a solução isotônica, que é quando a célula tem o equilíbrio entre o meio e o seu interior. Então, ela não faz nada. Acontece com as células do sangue, né? Ou outras células qualquer, quando estão em soluções de diferentes concentrações. Finalizar, tá? A animação. Então, hipertônica, a célula perde água. Na hipotônica, ela ganha água, né? E pode romper com a lise. E na solução isotônica, ela não faz absolutamente nada porque já está em equilíbrio. E para a gente finalizar, nós temos o transporte ativo. Se o passivo não gasta energia, o ativo gasta energia. Tá? Então, todo transporte ativo é quando a célula gasta energia para permitir a entrada e saída de substâncias que pode ocorrer do local de menor para maior concentração. Ou seja, ela pode ir com o ambiente de concentração. Então, para eu ir contra o que já acontece naturalmente, sem gasto energético, eu tenho que gastar energia. É igual a gente remar numa corredeira. É muito mais fácil, né, eu remar a favor da corrente, o meu gasto energético vai ser menor do que remar contra a corrente. Eu vou ter que gastar muito mais energia para subir uma corredeira do que descer uma corredeira remando. Então, esse processo é o processo ativo. E dentro do transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, tá? Sódio Na+, porque são íons de potássio, de sódio, desculpa, e o potássio K+, que são íons de potássio, tá? O que acontece? O sódio, como a gente já viu, ele tem a função de regular a quantidade de água dentro do organismo. Só que ele retém água, ele permanece dentro do corpo com mais frequência. E o potássio é um outro sal mineral extremamente importante. Então, o que acontece? O sódio ele entra com muita facilidade na célula e o potássio não entra com tanta facilidade. E o sódio não sai com facilidade da célula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um instrumento que faça com que o sódio saia
ele não quer sair, e o potássio entra. Então, eu preciso ter um gasto energético para garantir com que esse sódio saia, para que o potássio possa entrar, porque os dois são importantes na célula. Se eu fico só com concentração de sódio dentro da célula, eu não dou espaço para o potássio. E o potássio, como a gente já viu lá ali nas funções dos sais minerais, ele é importantíssimo para o metabolismo celular. Então, como é que funciona essa bomba de sódio e potássio? Então, aqui nós temos um esquema mostrando a membrana celular, tá? Aqui a bomba de sódio e potássio. Para cada 3 íons de sódio que saem da célula, 2 íons de potássio entram. Está aqui representado. O potássio é o verdinho e o sódio é o amarelinho. Tá? Então, para cada 3 sódios que saem, 2 potássios têm que entrar. E nós temos aqui o interior da célula, onde eu tenho que eliminar sódio, com quem eu tenho o potássio que precisa entrar. E nós temos aqui o ATP, que é uma representação da energia que as nossas células produzem. Na verdade, o ATP significa adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, tá? Que é a energia que a nossa célula produz. Então, vamos ver a animação, como é que funciona a bomba de sódio e potássio. Toda vez que eu preciso expulsar, eu preciso de gasto energético. Então, vamos ver como é que funciona aí. Então, olha lá, o sódio sendo expulso, o potássio entrando. Então, eu tenho ali o consumo de energia para expulsar, olha o ATP chegando, gasto energia, expulso o sódio e carrego para dentro o potássio, que é fundamental na célula. Tá? Por que vira o ADP é uma sigla para adenosina difosfato, porque toda vez que eu tenho gasto energético, eu perco um fosfato, tá? Isso é um processo chamado de respiração celular, a gente não vai aprender sobre isso, pelo menos agora, tá? Então, toda vez que eu gasto energia, eu perco um fosfato. Então, trifosfato vira difosfato, depois esse fosfato é assimilado novamente de região celular, aí eu formo o trifosfato, que vai gastar energia aí nas funções diversas células. Tudo bem, gente? Bom, eu espero que tenha sido claro. Eu tentei não ser muito porque senão o vídeo ia ficar muito pesado também, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim ou para a professora Jaqueline, tá? Que é do primeiro A, que nós estamos à disposição. Depois vai ter a atividade relacionada com isso aí, e eu vou indicar no blog também, no grupo, alguns videozinhos que podem facilitar aí e ilustrar melhor a nossa aula. Tudo bem? Tá? Então, foram 2 partes apenas, galera. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.